Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, 8 de setembro de 2025, vamos abordar um fato relevante e importante do GARI 11 e também os destaques dos relatórios gerenciais de agosto dos fundos KNCR 11, KNSC 11, XPLG 11 e ainda informações relevantes do relatório de julho do próprio GARI 11. Exato. Uma análise focada nos pontos essenciais, né? Para manter o investidor atualizado sobre esses fundos aí. Perfeito. Então vamos começar direto com essa novidade do GARI 11, o Guardian Real Estate. Acabaram de soltar um fato relevante sobre uma nova aquisição, certo? Correto. Saiu hoje mesmo, dia 8, o GARI 11 celebrou um contrato de compra e venda, o CVC, na última quinta, dia 4 de setembro. É para adquirir 2 imóveis lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Interessante. E quem é o inquilino? Quem vai ocupar esses imóveis? O locatário é a importadora e exportadora de cereais S.A., mais conhecida como Desco. É um nome forte no varejo lá do Sul, viu? Parte do grupo IMEC com bastante atuação no atacarejo. Ah, Desco. Sim, conheço. Grupo IMEC é relevante mesmo. E o contrato, como ficou? Olha, os contratos já estão vigentes e são na modalidade atípica. Atípica? Bom, isso traz segurança, né? Qual o prazo? Prazo longo, 180 meses. 15 anos. Uau! Sim, 15 anos, com reajuste anual pelo IPCA, e a operação tem um cap rate de 10,20%. 10,20% num atípico de 15 anos? Exatamente, é um cap rate bem interessante. Bastante atrativo mesmo. E o valor total dessa compra? Como o GARI 11 vai pagar por isso? Vai ter dívida envolvida? Então, o valor total é o 32 milhões e 300 mil. E esse é um ponto importante que a gestão fez questão de frisar. O pagamento vai ser feito com recursos próprios e também com cotas do fundo. Tudo na hora de assinar as escrituras. Recursos próprios e cotas. Isso. E o principal, sem alavancagem financeira nenhuma nessa aquisição. Ah, olha aí, sem a alavancagem. Isso conversa direto com aquela estratégia que eles vinham falando, né? De reduzir o endividamento. Exatamente. A gestão mencionou isso no fato relevante. Reforça o controle do endividamento e também ajuda a repor os ativos que eles venderam recentemente, né? Faz todo sentido. Essa compra só deve ter sido possível por causa do caixa, daquela venda grande que eles fizeram? Provavelmente. A conclusão ainda depende de algumas poucas condições precedentes, mas parece tudo bem encaminhado e alinhado com a estratégia. Ótimo. Bom, falando em estratégias e como os fundos estão se virando, vamos para os relatórios gerenciais de agosto. Começando pelo KNCR 11, da Quínia. Como foi o mês para ele? Certo. O KNCR 11, que é focado em CRIs mais high grade, indexados ao CDI, anunciou dividendos de R$ 1,35 por cota. O pagamento é agora, dia 11 de setembro. R$ 1,35. Isso representa quanto do CDI? Deu 114% da taxa de EI do período já líquido de imposto de renda para pessoa física, né? Isso considerando a cota de ingresso de 102,12. 114 do DI, bem forte. Mas e o resultado que o fundo gerou no mês? Cobriu esse valor? Então, o resultado gerado foi um pouquinho menor. Foi R$ 1,28 por cota. Ah, então usaram um pouco da reserva para completar. Isso, usaram 0,07 da reserva acumulada que eles mantêm, mas ainda sobrou 0,08 por cota de reserva. Foi uma gestão para manter o patamar do dividendo, sabe? Entendi. Suavizaram a distribuição. E teve alguma movimentação importante na carteira em agosto? Novas compras? Teve sim. Fizeram um novo investimento de 23 milhões e meio. Foi num CRI lastreado em imóveis locados para o grupo Irmãos Mufato, também do varejo. Mufato. E a taxa desse CRI? A taxa ficou em CDI mais 2,50% ao ano. Com garantias boas, alienação fiduciária, cessão fiduciária de imóveis e até aval. Parece um bom negócio. E a alocação geral do fundo, como ficou no fim de agosto? Olha, continuou bem alocado, estava em 103,1% do patrimônio líquido,
Em ativos-alvo, que são majoritariamente CRIs, né, tinha também 2,6% em LCI e uns 2,3% em caixa. E a exposição ao CDI continua sendo a marca dele, imagino. Totalmente. Quase tudo, 102,8% do PL da carteira de CRI está indexado ao CDI. A taxa média desses papéis marcada a mercado estava em CDI mais 2,28% ao ano. E o prazo? Prazo médio de 3,9 anos. A gestão também fez questão de dizer que não tem nenhum evento negativo de crédito na carteira, tudo em ordem. Certo. Com essa concentração toda em CDI, faz sentido o comentário da gestão de que a Selic ainda alta em 15% ajudou o resultado, né? Com certeza. Enquanto a Selic ficar nesses patamares, beneficia diretamente o KNCR11. O ritmo da queda daqui para frente é que vai ditar os próximos rendimentos. E o KNSC11, o outro fundo de CRI da Aquileia, mas com uma pegada diferente. Quais foram os destaques dele em agosto? O KNSC11 vai distribuir 0,90 por cota, também no dia 11. Isso representou 84% da taxa DI do período. 84%. E o resultado gerado? O resultado foi de 0,08 centavos por cota, então mesma coisa. Usaram um centavinho da reserva que também ficou acumulada em 0,08 centavos por cota. Entendi. Um dividendo um pouco mais modesto em relação ao DI, comparado ao KNCR. E a carteira dele, como é que tá? A estratégia é diferente, né? Bem diferente. Ele também está bem alocado 109% do PL em ativos-alvo. Mas a carteira é mais dividida. Como assim? Ele tem uns 63% do PL em CRIs indexados ao IPCA e a taxa média desses papéis marcada a mercado está bem interessante, IPCA mais 10,5% ao ano, com prazo médio longo, 7,3 anos. Nossa, IPCA mais 10,5%. E o resto? O resto, uns 46% do PL, está em CDI, com taxa média de CDI mais 3,19% e prazo médio de 3,7 anos. É uma carteira mais híbrida mesmo e também, importante, sem eventos negativos de crédito. Interessante essa composição do KNSC11. Busca ganhar tanto na inflação quanto no CDI. Mais diversificado indexador que o KNCR. Exato, são perfis de risco e retornos diferentes, né? O KNC tem uma duration maior na parte IPCA, um carrego potencialmente maior, mas também mais volatilidade. O KNCR é mais colado na Selic mesmo. Ok. Mudando de setor agora, vamos para a logística. O que tivemos de importante no XPLG11 em agosto? O XPLOG, né? Ele anunciou uma distribuição de 0,82 por cota. O pagamento vai ser no dia 12 de setembro. Isso deu um dividend yield anualizado de 9,91%, considerando a cota lá do fim de agosto. Quase 10% de yield. E a parte operacional do fundo? Como está a ocupação, a adimplência, que são sempre pontos de atenção em tijolo? Tiveram movimentações aí. Aconteceu um distrato num dos imóveis, o HGLG-WL. Isso acabou aumentando a vacância física do fundo para 7,6%. 7,6%. E a inadimplência? Também teve um ponto de atenção. Em agosto, a inadimplência foi de 6,4% da receita de locação, concentrada em 2 locatários específicos. Vacância subindo um pouco, inadimplência aparecendo. Como a gestão está lidando com isso? Bom, a gestora informou no relatório que está tratando a inadimplência para receber os valores o quanto antes. Já a vacância é aquele desafio constante, né? Trabalho para o time comercial para relocar o espaço. Sim, faz parte do jogo no tijolo. E aquela compra gigante que o XPLG11 está negociando, dos ativos do RBRL11 e RDLI11, que era coisa de 1,5 bilhão. Alguma novidade sobre isso? Olha, segundo o relatório de agosto, as diligências para essa aquisição continuam. Tá tudo em andamento, dentro do cronograma que eles previram, mas ainda sem uma definição final. É uma operação que pode mudar o fundo de patamar, né? Com certeza. É para ficar de olho. Algo mais do XPLG11 que chamou a atenção? Eles voltaram a mencionar aquele resultado que está acumulado lá no Net Logistic FI, que é 100% do XPLG11. Tem um valor lá, somando o caixa que não foi distribuído, e umas parcelas a receber da venda de um outro imóvel, o MM2. Ah, sim.
Quanto daria isso por cota? Daria uns 3,23 por cota. Mas eles sempre lembram que é sem correção. E, claro, é um valor a ser realizado no futuro, né? Não é caixa imediato para distribuir amanhã. Entendido. É um potencial, algo para colocar na conta, mas com um prazo incerto. Exato. Para a gente fechar, então, vamos voltar para o Gary 11. Falamos da aquisição de hoje, sem alavancagem, que foi possível por causa daquela estratégia de desalavancagem. O relatório de julho, que saiu não faz muito tempo, trouxe os detalhes daquela venda grande que permitiu isso tudo, né? Isso mesmo. O relatório de julho detalhou bem a venda daqueles 10 imóveis de renda urbana. Eram 4 do GPA e 6 do Grupo Mateus, que foram vendidos para um outro FII gerido pela XP Asset. E qual foi o impacto principal dessa venda? O valor da transação ficou ali entre 465 e 485 milhões de reais. O mais importante foi a amortização de CRIs que eram lastreados nesses imóveis. Isso reduziu a alavancagem em uns 355 milhões. 355 milhões a menos de dívida? Uau! Sim, deu quase metade, uns 48%, do passivo de um dos CRIs do fundo, o Artemis 2022. E, além disso, a operação tem um potencial de lucro bruto bem relevante, entre 135 e 156 milhões de reais. Uma bela redução de dívida e um lucro considerável na mesa. E como ficou a participação do Gary 11 nisso? Ele saiu completamente desses imóveis? Não totalmente. O Gary 11 entrou como cotista no fundo comprador, nesse FII da XP, mas ele entrou com cotas subordinadas. Cotas subordinadas. Qual a ideia por trás disso? A ideia é tentar capturar uma valorização adicional desses ativos lá na frente, sabe? As cotas sênior desse fundo da XP têm uma remuneração-alvo prioritária. O Gary 11, com as cotas subordinadas, só recebe o que sobrar depois que as sênior forem pagas. Entendi. Então, se os imóveis performarem muito bem, o Gary 11 ganha mais. Senão, ele pode receber pouco ou nada, porque ele absorve o risco primeiro. Exatamente, é uma aposta no upside, mas com um risco maior concentrado ali. E o recebimento dessa venda também vai ser parcelado, entre 24 e 60 meses. Isso ajuda a normalizar o fluxo de caixa para os dividendos do Gary 11. Faz sentido. Estrutura mais complexa, mas com potencial. E a 7ª emissão de cotas que eles fizeram, que levantou 400 milhões, e foi liquidado agora no início de setembro, também foi para ajudar nesse plano todo, né? Fortalecer caixa, reduzir dívida. Perfeitamente. A emissão deu mais fôlego para o fundo, ajudou a fortalecer a estrutura de capital, permitiu fazer essa nova aquisição agora sem dívida e acelerou a desalavancagem, tudo conectado nessa reestruturação. E o relatório de julho, antes dessas operações mais recentes, já mostrava uma posição de caixa confortável, né? Sim, mostrava que o caixa já cobria quase 10 anos das amortizações dos CRIs e a alavancagem líquida estava em 27% do ativo. Mas, claro, esse cenário mudou bastante agora com a venda e a nova compra. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no Gary 11, hein? É interessante ver essas estratégias na prática. O Gary 11 reciclando o portfólio, gerenciando dívida, a Kinea com estratégias diferentes de taxa de juros no KNCR e KNSC, e o XPLG lidando com operação e de olho numa aquisição gigante. Exato, cada gestora respondendo ao cenário atual, né? Juros ainda altos, mas caindo, desafios econômicos, cada um usando suas ferramentas. A gestão ativa está sendo fundamental, seja no crédito, no tijolo, na estrutura de capital. Fica a pergunta, né? No mercado assim, como a gente identifica qual estratégia de gestão ativa vai gerar mais valor para o cotista no longo prazo? Analisar essas movimentações, como a gente fez hoje, é um passo importante. Com certeza. Não dá para olhar só o dividendo do mês. Tem que entender de onde ele vem e quais decisões estão moldando o futuro do fundo. Agradecemos pela audiência. Deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!